Olha, apesar do calorão que tomou conta de grande parte do país nas últimas semanas, a gente não pode esquecer disso. Verão é a estação do sol, mas é também das tempestades. E as chuvas exigem cuidados especiais, principalmente com a intensidade que elas vêm ganhando nos últimos anos, por conta das mudanças climáticas, né, Ana? É isso mesmo, Catelli. Bom, Hoje em Dia resgatou alguns trágicos exemplos de quem desafiou a força das águas ou simplesmente se viu refém delas durante um temporal. E também foi ouvir um especialista no assunto para saber como reduzir o risco de ver esse tipo de drama. Confira agora na reportagem da Gabriela França. Esta é uma época do ano marcada pelas fortes chuvas. Temporais que trazem risco maior de queda de árvores, deslizamentos. Meu Deus do céu! Vida! E enchentes. A água que rapidamente inunda áreas urbanas, em alguns casos, resulta em morte. Em dezembro do ano passado, uma família foi arrastada pela correnteza após tentar passar com um carro por uma enxurrada em Santa Catarina. Todos morreram. No mesmo mês, em Guarulhos, na Grande São Paulo, o carro de um entregador de 58 anos também foi arrastado pela força da água até um córrego da região. As equipes localizaram esse carro, mas não havia ninguém no interior. Buscando pelo sistema, a gente fez contato com a dona do veículo, que falou que era o seu sogro. 3 dias depois, esse senhor foi encontrado, o corpo dele foi encontrado no Rio Tietê, passou pelas galerias e, infelizmente, foi encontrado morto no Rio Tietê, justamente porque foi levado pela enchente. Um caso que fez Jadiel relembrar a dor de ter um familiar vítima das chuvas. Em fevereiro de 2025, Eric Silva, de 24 anos, desapareceu durante um temporal que inundou a região sul da capital. Ele foi trabalhar e aí na volta ele foi deixar um dos colaboradores depois que fechou a papelaria. E alguns metros à frente tem esse córrego aberto, né, onde acredito que ele parou porque ele nunca se deu muito bem com a água, então ele preferiu aguardar dentro do carro. Quando ele comunicou à noiva dele, a Catarine, de que estava chovendo muito, em uma das mensagens ele fala, olha, o carro apagou, está começando a ser arrastado, ele pede socorro. Em uma foto enviada por Eric para os amigos, é possível ver que a água já alcançava o retrovisor do veículo. O carro do jovem foi arrastado para dentro de um córrego no Capão Redondo e afundou. Ai, meu Deus, gente! O veículo foi encontrado todo destruído. Os bombeiros fizeram buscas, mas Eric continua desaparecido. A gente entrou com um pedido para que fosse decretado a morte, né? E uma declaração de morte presumida, um curador especial, para poder administrar os bens dele. Quase um ano depois, a saudade segue a mesma. Estamos tentando nos reestruturar como família, né? Mas nada vai substituir a presença dele, a alegria que ele trazia pra gente, o orgulho que a gente tinha e tem dele, né? Então, é muito complicado, né? Precisamos dar apoio uns aos outros, né? Nesse momento. As chuvas de verão exigem cuidados redobrados. Alguns deles, não atravessar ruas alagadas, nem a pé, nem de carro, não ficar embaixo de árvores e manter distância da rede elétrica. Pequenas lâminas d'água, 40 centímetros de água já é suficiente para arrastar uma pessoa com bastante força. 60 centímetros já é suficiente para arrastar um veículo. Então, as pessoas não devem ficar no interior do veículo caso a água esteja subindo muito rapidamente. Nos vendavais, nas ventanias, procure locais abrigados como edificações, lojas, residências, prédios, que seja de fato seguro e não em tendas, barracas ou árvores. Também é importante ficar atento aos alertas enviados pela Defesa Civil. É muito importante que as pessoas não ignorem esses alertas, porque existe uma equipe trabalhando por trás disso, monitorando essas mudanças climáticas, né? Se está vindo tempestade, se está vindo ventania, e que elas não ignorem. Então, esses alertas servem justamente para prevenir
que um desastre aconteça. Em caso de emergência, a gente pede para as pessoas ligarem para o Corpo de Bombeiros, número 193, se tiver uma vítima, se tiver uma árvore caída sobre um carro, sobre uma casa, o Corpo de Bombeiros sairá rapidamente para atender essas emergências. É isso, preste atenção aos alertas, isso é uma novidade que a gente está recebendo nos últimos tempos e realmente é muito importante que você preste atenção. E viu uma área alagada, não tenta atravessar, gente, não tenta. Você não sabe, pode ter subido uma tampa do bueiro. Aí você está pensando, não, mas eu conheço essa calçada. Não, mas pode ter levantado uma tampa do bueiro, você pode cair. E a mesma coisa se você estiver de carro, então evita, tá legal? Pra gente passar por esse período de chuvas que a gente sabe que vai ser forte, bem. Como a gente ouviu no relato do primo, infelizmente o Eric continua desaparecido. Só para você entender como isso funciona, o Corpo de Bombeiros nos informou, por meio de uma nota, que as buscas pelo jovem na Zona Sul de São Paulo realmente foram encerradas no dia 16 de fevereiro, respeitando o protocolo de tempo para esse tipo de operação, conforme todos os parâmetros técnicos que são adotados pela corporação.